A gente está chegando a 50 dias de guerra, gente. E com essa guerra se aproximando, marca uma outra frente de batalha está surgindo na fronteira entre Israel e o Líbano. Dentre os ataques do Hamas, o Hezbollah, o grupo libanês apoiado pelo Irã, vem travando um conflito com os israelenses com disparos de foguetes e artilharia diários. Mas o aumento do número de incidentes mais sérios e declarações inflamadas sugerem que uma guerra total pode estourar em breve. Um sinal de alerta veio no final de semana quando o Hezbollah usou pela primeira vez mísseis antitanques contra uma comunidade israelense na fronteira. De acordo com as autoridades locais, ao menos 18 pessoas ficaram feridas e eu vou trazer esses quase 50 dias de conflito aqui para o nosso time debater e discutir. Doutor Farinazzo, a gente conversou muito no início da guerra e de lá para cá muita coisa também aconteceu. Mas uma coisa continua, o impasse. Eu quero entender de você se há solução próxima a isso que a gente está vendo ou não. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, ouvintes da PAN. Eu acho que é aquilo que o Clausewitz falava sobre a névoa da guerra, né? Nós não sabemos como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. Uma participação dos países árabes é pouco provável. A gente tem visto o pessoal realmente aumentar o tom, mas eu acho muito difícil haver aí uma escalada para o lado militar. O Irã também, ele se mostra bastante, assim, é uma situação que não se define. Então, o que a gente pode entender até o momento? É uma corrida contra o tempo, né? Israel está se desgastando muito no cenário internacional, é verdade, eles fazem os avanços em cima da superfície, mas há um desgaste internacional. Então a gente não sabe o que vai acontecer primeiro. Se o desgaste internacional leva a algum tipo de pressão que faça Israel interromper as operações militares, ou se o Hamas, por esgotamento de suprimentos ou outros problemas logísticos, ou até um problema de efetivo, pare com as suas operações militares. É difícil cravar um prognóstico. Agora, Davi, do ponto de vista midiático, a gente vê uma certa perda, né, dessa guerra. Vai cansando, naturalmente. Cansa. Nós estávamos falando ontem no Linha de Frente, inclusive, que com a guerra de Israel, a guerra da Ucrânia, ninguém mais ouve falar, né? Sumiu do mapa da mídia, né? Mas é a desgraça da guerra, né, Paulo? Essa coisa que não tem sentido numa humanidade tão avançada, num estado de avanço tão grande da humanidade, a gente conviver com isso, né? Estamos falando, inclusive, dos números da indústria armamentista. Não tem estoque mais de arma no mundo, né? De bala. Tá faltando bala para abastecer a Ucrânia, né? O presidente estava dizendo isso. São 2,2 trilhões de dólares em 2022. Foi o faturamento da indústria armamentista no mundo. Quer dizer, são 58 conflitos, me parece, no mundo, 8 considerados guerras. É claro que há uma estrutura por trás disso para financiar isso, né? Porque ganham muito dinheiro com isso. Enfim, é um terror. Vai gastando, né, a energia nossa, porque a gente vê tanto absurdo acontecendo, né, Paulo? É tanta coisa. Ataque em hospitais, civis vitimados, mas enfim. Eu não acho que Israel poderia responder de outra maneira um ataque tão vil quanto esse do Hamas. Não tinha outro remédio, né? Pro Estado de Israel não teria outro remédio do que não a guerra. Não vejo outra saída. Infelizmente não vejo outra saída. E fico muito preocupado com pós-guerra, né? Quando essa guerra terminar, qual que é o cenário que resta? Né? Como é que vai se compor aquela região ali, ou se vai se compor aquela região? Então, isso que eu quero entender, Acácio. Vamos pensar que essa guerra teve um vencedor e foi o Estado de Israel. E aí, o que acontece? Eu acho que esse é o grande problema hoje, Paulo, e os ataques, especialmente o ataque que Israel faz por terra, o faz em doses homeopáticas e sem grande contundência por conta disso. Há uma dificuldade sobre a eventual solução ou sobre as soluções que se daria à faixa de Gaza. Se após o término da guerra, se após a extinção do Hamas, Israel faria a gestão da faixa de Gaza como um todo, ou se Israel faria gestão compartilhada da faixa de Gaza com um eventual Estado palestino,
ou se eles voltariam para o estado pré-guerra atual, se eles devolveriam a gestão totalmente ao povo palestino, que nós sabemos, de 17 anos para cá, é vítima do Hamas. Então, esta solução e as possíveis soluções são a grande problemática que se tem hoje. Mas é importante que nós façamos justiça também. A gente tem esse problema na mesa hoje por conta da situação de guerra, mas essa é uma situação que perdura, este é um problema que já existe há pelo menos 3, 4 décadas, e nestas 3, 4, 5, 6 décadas nós não fomos capazes de chegar a uma solução. Então não existem soluções fáceis para problemas complexos, e essa é uma delas. O Kawaguchi, o Washington Post, jornal americano, está cravando que houve um acordo aí entre Estados Unidos, Hamas e Israel para a libertação desses reféns. A gente pode acreditar nisso? Essas negociações ainda estão um pouco frágeis. Qual que é o acordo? Você tem um cessar-fogo de 5 dias e durante esse cessar-fogo alguns reféns seriam libertados. A princípio seriam 50 reféns, a maioria mulheres e crianças. Então Israel concordaria em não atacar durante 5 dias e, em contrapartida, o Hamas, como ato de boa vontade, libertaria esses reféns. Uma coisa que é interessante a gente pontuar é que as forças israelenses, elas já estão no seu principal objetivo militar, que é a cidade de Gaza. Então já está tomado, ou seja, militarmente ocupado. É claro que agora não significa que acabou a guerra, parte para uma fase que é muito mais complicada, que é aquela guerra de contra-insurgência. Ou seja, as tropas, os tanques, eles chegaram no seu principal objetivo militar, que era a cidade de Gaza, está praticamente aí controlada. Eles chegaram no hospital de Al-Shifa, que era onde Israel dizia que ficava o principal posto de comando do Hamas embaixo desse hospital. E agora essa guerra talvez ela entre num outro momento, um momento muito complexo que Israel vai ceder, tendo chegado no seu principal objetivo, tendo dado uma resposta para esses ataques terroristas, agora talvez consiga negociar e trazer de volta aí a maior parte dos reféns que eles consigam por negociações. Mas o Washington Post colocou essa matéria aí há poucas horas. O governo americano ainda não confirmou totalmente, existe um rumor muito grande, mas por enquanto ainda é um acordo bastante frágil. A gente não tem nenhuma evidência concreta de que ele já está em andamento. Mas é possível que isso aconteça, que tenha essa troca de reféns por causa desse segundo momento de guerra. Pediu, Cássio? Paulinho, só aproveitar, pegando um gancho sobre a questão dos reféns, é importante nós acrescentarmos a essa discussão que o governo israelense tem sofrido pressão internamente, inclusive tem havido uma caminhada cruzando boa parte do território israelense em direção à capital, Jerusalém, protestando, familiares dos reféns e israelenses em geral protestando em relação à situação dos reféns. Então essa pressão que se faz ao governo israelense acaba forçando essa negociação. O que eles estão usando, Renato? Explica pra gente. Colares que dizem basicamente devolvam os nossos cidadãos, algo nesse sentido. Os israelenses. Israelenses, e tem feito isso nos protestos. Agora, como é que você está vendo? A omissão do governo, né? Eles acham que o governo israelense está mais preocupado na contraofensiva e não na retomada dos reféns. Como é que você está vendo, Renato? Paulo, eu acho que nesse momento de incursão terrestre, me corrijam aqui os amigos se eu falar alguma besteira, mas nesse momento de incursão terrestre, me parece que isso faz com que o exército israelense ele opte por fazer os ataques a alvos mais específicos, diferentemente dos lançamentos de mísseis que eventualmente podem atingir alvos civis, como a gente viu em alguns outros momentos dessa guerra. Então, me parece que, ao menos do ponto de vista da narrativa internacional, nesse momento, dada a incursão terrestre, isso fica numa situação um pouco melhor nesse sentido para Israel. Pediu, Davi? E parece ter uma dificuldade também grande ali de localizar os próprios reféns, né? Porque tem uma Gaza subterrânea, né? Túneis e mais túneis. Quer dizer, onde estão esses reféns, né? É uma operação têm sido divulgados pelo exército israelense, mostrando como que a rede de túneis, né? Subterrâneo. Um verdadeira teia de aranha, né? Quer dizer, como é que se localiza esse refém, né? É uma operação
imagino eu, tremendamente complexa, né? Israel está num momento muito delicado, porque há muitos anos eles falam que embaixo desse hospital, Al-Shifa, tem o principal posto de comando do Hamas. Só que eles já tem 4 dias que eles estão nesse hospital, eles conseguiram achar hoje um túnel que tem mais ou menos 50 metros de comprimento e 10 metros de profundidade. E que eles falaram, chegamos numa porta que é uma porta característica que é a das salas de comando e controle do Hamas. Só que não tem ainda provas de que eles realmente tinham esse centro de comando. Se Israel não trouxer essas provas, ele vai ter uma derrota muito grande no campo midiático. Já tem indícios que realmente aquele hospital era usado para fins militares, o que já justificaria, e aí não do ponto de vista humano, vídeos, né? Tem vídeos. Acharam armas, acharam granadas. Do ponto de vista da lei de guerra, se você coloca um atirador que seja dentro de um hospital, teoricamente, pela lei de guerra, você já poderia bombardear esse hospital. É claro que Israel não vai fazer isso, porque Israel está tomando esse cuidado de evitar baixas civis. Mas tem um ponto interessante, que teve uma operação grande nesse hospital, levando vários pacientes para a região sul, né? Ou seja, essa madrugada teve uma operação junto com a ONU e o Exército de Israel, levando vários pacientes recém-nascidos, né? 31 bebês, 31 bebês em condições muito graves. Para o hospital do sul, né? Agora, essa guerra, Israel tem 2 objetivos. O primeiro objetivo dela é realmente exterminar o Hamas, que é quase impossível, né? Mas pelo menos enfraquecer o Hamas. E o segundo objetivo é recuperar os reféns, né, que estão na mão do Hamas, né? O primeiro objetivo, eu vejo que Israel já conseguiu, de certa forma, enfraquecer um pouco o Hamas, né? O Hamas não está mais na região norte da faixa de Gaza. Israel já tomou a região norte da faixa de Gaza, já tomou a principal cidade da faixa de Gaza. Dá para ela fazer uma gestão muito melhor da faixa de Gaza, permitindo com que mantimentos do Egito venham para a faixa de Gaza em geral, para ela também conseguir ganhar, de certa forma, um pouco a discussão midiática e mostrar que Israel também tem responsabilidade e está tomando conta dos civis da faixa de Gaza. Mas o fato é que a questão principal é recuperar os reféns, não é? Por isso que essa negociação que está tendo entre o Hamas, Israel, Estados Unidos e o Catar é muito importante. E pode realmente, eu vejo, diferente de muitas pessoas que estão falando que a guerra vai se estender por muito mais tempo, eu acho que não. Eu acho que quando realmente Israel conseguir recuperar os reféns, conseguir o cessar-fogo, e o problema maior vai ser o que fazer depois. Né? Qual vai ser o pós? Porque antes da guerra... Ninguém sabe o que fazer com esse território. Antes da incursão terrestre de Israel, né, o presidente de Israel falou, e o ministro de Defesa de Israel falou a mesma coisa, que o principal vai ser criar, implementar uma nova política de segurança na faixa de Gaza. Agora, o que será essa nova política de segurança? Ninguém sabe. Vão fazer novas eleições, igual os Estados Unidos fez com o Iraque, por exemplo, vai fazer uma gestão da nova eleição na faixa de Gaza. E foi um desastre, né, Felipe? E foi um desastre. É uma loucura, né? O novo Afeganistão. Vamos levar a democracia para a faixa de Gaza? Não vai acontecer, né? Agora tem um detalhe. Então, esse é o problema. Esse é o problema. É a batata quente que ninguém quer resolver. Exatamente. Na minha opinião, se ele soubesse o que fazer com a faixa de Gaza, essa guerra já teria terminado. Já teria terminado. E você tocou num ponto muito importante, Felipe, que é essa questão da destruição do Hamas, que é praticamente impossível, porque a gente comparou, inclusive, essa situação da guerra de Israel com a guerra contra o tráfico nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo. Você vai lá e combate o braço operário do tráfico, é o cara que está lá no morro, o chefe da boca, você mata aquele pessoal que está ali e tal, a polícia invade, ok, é lícito fazer isso. Mas e os financiadores do tráfico? Aqueles que estão encastelados lá em suas mansões, na Zona Sul, comandando o grande tráfico, nas fronteiras, o tráfico de armas. Nesse caso, eles estão no Catar. O líder do Hamas, a liderança do Hamas, as lideranças do Hamas estão no Catar, morando em hotel 5 estrelas e negociando com os Estados Unidos. Catar, Irã, tá lá, as grandes lideranças estão lá, vão ser destruídos. Inclusive, mas ninguém quer tocar. Quer dizer, vão destruir o braço operário, talvez sim. Vão implementar uma governança na faixa de Gaza, sabe-se lá como. Mas o grande problema do conflito do Islã contra o Ocidente liberal, o Ocidente que nós conhecemos, isso vai permanecer vivo. Você concorda comigo que esse é o primeiro passo, né? Sem dúvida. Eu não consigo enxergar. Não havia outro remédio. Outro primeiro passo que não havia outro remédio, né, Paulo? Tem a questão do Irã. Até
a gente introduziu esse assunto falando que a guerra pode escalar, que está tendo aí mais ataques do Hezbollah ali na região norte de Israel. A gente tem ali o Hezbollah, que é uma milícia que é financiada pelo Irã. Quando você tem o Irã financiando, qual que é o objetivo do Hezbollah de fazer mais ataques ali no norte? É impedir que as forças israelenses, que eles coloquem mais forças ali na faixa de Gaza. Então ele fica segurando uma grande quantidade de forças ali no norte. Mas uma coisa muito importante que aconteceu neste domingo foi outro aliado do Irã, além do Hezbollah, são os rebeldes Houthi, que eles ficam no Iêmen. E eles prenderam um navio cargueiro no Mar Vermelho nessa tarde. Isso dá um problema gigantesco, porque é por ali que passam algumas das principais rotas de petróleo do mundo. A principal, o ponto mais crítico é o Estreito de Hormuz, que não é ali, é um pouco mais ali para leste. Ali passa 20% do petróleo do mundo. Mas se os Houthis eles conseguem atacar navios de carga no Mar Vermelho, eles podem também atacar, ou outro proxy, ou o próprio Irã, atacar navios petroleiros no Estreito de Hormuz. Se isso acontece, você tem um problema, você tem uma nova crise do petróleo mundial, e aí você tem um mundo inteiro dragado para essa questão.